Olá, meu irmão, minha irmã. Como se comportará o espírito depois da morte? A alma, depois que desencarna? Essa pergunta, essa dúvida existe realmente. E nós sempre fazemos a observação de que tudo tem sua questão de relatividade no sentido da evolução que o espírito adquiriu, do esclarecimento. Alguns poderão chegar do outro lado, em estado de profundas perturbações, outros poderão ter perturbações ligeiras, mas que se recuperam, outros poderão chegar em estado de sono, vamos dizer assim. É o que nós observamos na literatura espírita, pelo que trazem aqueles que passaram por essa experiência, que viviam no corpo físico e deixaram o corpo através da desencarnação e passando, vivenciando a experiência, nos trouxeram para que nós compreendêssemos melhor e, quem sabe, nos preparássemos melhor para esse fenômeno tão natural e inevitável, que é o fenômeno da morte do corpo físico, com o desprendimento do espírito retornando à sua verdadeira vida, que é a vida do plano espiritual. E mais uma vez estamos aqui com o livro que é o Espiritismo. Allan Kardec faz um trabalho maravilhoso aqui, e na questão 144, que é o homem depois da morte, ele então faz a pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? É brusca ou gradual? A resposta dada: o desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que prendem a alma ao corpo não se rompem senão aos poucos, e tanto menos rapidamente quanto mais a vida foi material e sensual. Nós encontramos também essa resposta, a explicação a respeito, no Livro dos Espíritos, na questão 155. Então é muito importante nós compreendermos, observemos aqui. O desprendimento opera-se gradualmente com lentidão variável segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Então, tanto a condição espiritual em si, que prevalece mais, inclusive, como as circunstâncias, como o gênero de morte, por exemplo. Será que a questão de uma morte por acidente, o desprendimento do espírito é da mesma forma daquele que, através de uma enfermidade longa, por exemplo, um leito, passando por aquele processo doloroso e preparando-se, será a mesma coisa? Claro que não. Então nós temos que compreender. Existe, assim, de certa forma, oportunidade para reflexão, porque esses espíritos que passam por essa experiência, eles nos trazem esses esclarecimentos. E sempre dizemos, preparemos-nos através da vivência do corpo físico. A morte em si, a desencarnação, ou vamos dizer, o processo de retorno ao plano espiritual, depende muito do como nós vivemos no corpo físico. Apego demasiado, desprendimento, vida dissoluta, sem responsabilidade, ou vida disciplinada, voltada para o bem, obedecendo a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, existe essa situação para nós refletirmos. E Allan Kardec ainda continua. Na questão 145, ele pergunta: qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Tem ele instantaneamente a consciência de si? Em uma palavra, que vê, que experimenta ele? Quer dizer, que vê, que experimenta ela, a alma? E a resposta dada foi a seguinte: no momento da morte, tudo se apresenta confuso. É-lhe preciso algum tempo para se reconhecer. Ela conserva-se tonta no estado do homem que sai de profundo sono e que procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se destrói a influência da matéria de que ela acaba de separar-se e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. Então, observemos bem, é um estado realmente que nós não podemos determinar que todos passarão, a experiência será assim, porque varia de acordo com o nível de evolução de cada espírito, como falamos. No entanto, normalmente, em espíritos medianos, vamos dizer assim, há, de certa forma, um estado de perturbação, um pouquinho, porque é como se saísse de um sono profundo e, às vezes, a pessoa procura identificar, vamos dizer assim, onde se encontra. Quantas vezes nós, ainda no corpo físico, e normalmente quando viajamos, passamos tempo num lugar, passamos em outros, acordamos de um sono profundo e ficamos
um pouco perturbados, sem saber se estamos aqui ou ali, onde normalmente nós viajamos ou nos encontramos normalmente. Então, isso aí existe ainda no corpo físico, quanto mais no que diz respeito ao corpo, à morte, quando nós vivenciamos 40, 50, 60, 70, 80 ou 100 anos no corpo físico. Então, Allan Kardec continua, ele diz, o tempo da perturbação sequente à morte é muito variável, pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou mesmo de muitos anos. É menos longa, entretanto, para aqueles que, enquanto vivos, se identificaram com seu estado futuro, porque essas compreendem imediatamente a sua situação, porém é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. A sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável. A perturbação sequente à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar plácido. A resposta é muito longa, inclusive. Nós estamos colocando aqui, dado o nosso tempo, para uma melhor compreensão, porque aí aconselhamos as pessoas ao estudo. Mesmo que você, vamos dizer assim, você ouvinte, você que está ouvindo esse áudio agora, não seja espírita, não importa. É bom que nós leamos tudo como o apóstolo Paulo disse e vamos reter aquilo que nos satisfaz, que é útil, que nós achamos. Mas é bom que aprendamos e até mesmo a saber o pensamento daqueles que pensam diferente de nós. Então é isso aí, meus irmãos, minhas irmãs, que nós vamos deixar para reflexão, desejando muita paz e proveitosas reflexões.